Eu quero parabenizar o Carlito Paes por essa ousadia. Carlito sempre está na vanguarda, fazer uma campanha de empresários, homens de negócio, com esse tema, não é para qualquer pessoa. Na verdade, a igreja de vocês está voando, vocês não sabem como vocês voam alto e inspiram tantos outros no Brasil e no mundo a voar alto também. Nós somos muito abençoados em Brasília com a Igreja da Cidade aqui em São José dos Campos, temos acompanhado vocês e temos nos inspirado naquilo que vocês estão fazendo. Quero parabenizá-los pelo novo templo, a inauguração. Estamos muito felizes de estar aqui, poder celebrar com vocês a vitória de vocês, que só está começando. Existem tantas coisas, tantas promessas. Eu tive como uma impressão no meu espírito de caminhões saindo daqui cheio de comida, levando essa comida para as cidades do mundo inteiro. Essa comida é a palavra, é o evangelho, são as boas notícias do reino de Deus. O evangelho não é bom conselho, o evangelho é boa notícia, e a boa notícia de que nós temos um novo rei. Eu estou realmente inspirado, esse tema me inspira. Carlito sabe, Fabiano sabe, como eu sou inspirado por esse tema riqueza. Eu estudo sobre isso, eu já li várias obras e livros sobre o assunto. Uma das obras preferidas foi considerado pela Folha de São Paulo como livro do século XX, o livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu li esse livro 2 vezes, resumi ele depois, capítulo por capítulo, porque ele mostra como que o pensamento protestante criou riqueza no mundo, como que grandes nações foram construídas a partir de uma visão de mundo bíblica. A Bíblia originou as grandes nações como Inglaterra, como Suécia, Suíça, Estados Unidos, Holanda e Alemanha e etc. Ensino universal para todos, liberdade de expressão, direito de opinião, toda essa perspectiva de direitos humanos não pertence aos vermelhos, aos marxistas culturais. Pelo contrário, os marxistas mataram mais de 100 milhões de pessoas no século XX. Eles não têm nenhuma égide para poder levantar essa bandeira, nenhuma legitimidade para levantar essa bandeira de direitos humanos. Direitos humanos é uma conquista cristã do mundo. É uma conquista daquilo que Jesus usou como máxima: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E dessa forma, quando Jesus falou essas coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo, era um escândalo. Ninguém acreditava que você podia amar o teu próximo. Você devia odiar o seu próximo, que o teu próximo te oprimia. O bárbaro odiava o grego, e o grego odiava o romano, e o romano odiava o judeu, e o judeu odiava os gentios. Todos se odiavam, e chegou alguém com uma mensagem aparentemente piegas: ama o teu próximo como você se ama, amai-vos como eu vos amei. Isso revolucionou o mundo e, para a glória de Deus, nós vivemos numa sociedade, uma civilização ocidental, judaica, cristã, com valores introjetados, como um fermento que se põe no bolo e que não se pode mais ser tirado. O cristianismo jamais será vencido. A fé cristã é a grande força de transformação das nações do mundo e nós só estamos começando. Eu quero profetizar que o que nós conseguimos nos últimos 2000 anos, nos próximos 50 anos, nós vamos fazer mais do que nos últimos 2000 anos, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, me ajuda aí, dá um brado de vitórias, dá uma salva de palmas. Eu quero dizer a você que esse assunto me inspira muito, mas eu sei que ele é muito crítico, é muito delicado, porque tocar nesse tema envolve tocar em sistemas de crenças que estão escondidos, que estão por debaixo daquilo que foi apresentado como a metáfora do iceberg. 5% dos processos mentais estão à mostra, 95% estão escondidos, eles não são mostrados, não são revelados. Você faz coisas sem pensar. Quantos aqui dirigem sem pensar, tirando as mulheres loiras? Perdão, minha esposa é loira. Você pensa assim: vou passar a primeira, vou passar a segunda, vou passar a terceira. Por que seguro de carro é mais barato para mulher do que para homem? Porque elas são mais prudentes do que nós? Não, porque elas dirigem a 40 km por hora naquela via de ultrapassagem, Carlito. Brincadeira. A verdade é que nós fazemos muitas coisas sem pensar. Você já fechou a porta do seu carro e foi lá no seu carro para ver se estava fechado? Fechou a porta da tua casa e foi lá para ver se estava fechada? Estava fechada? Você já tentou, por exemplo, aqui tem pardal, tem aquele negócio fotografa, aquele radarzinho, tem muito. Você já freou e acelerou depois que passa? Você é contraventor que nem eu da lei?
E aí você ficou pensando, eu acho que eu fui multado. Aí você passou, a multa não chegou. Não chegou, você sabe por quê? Porque você acostumou a chegar naquele ponto da estrada, frear, acelerar depois que passa e nem pensa mais para fazer isso. E tem gente que não pensa mais para pensar em miséria, em pobreza, em como vai ficar desempregado, para quem vai pedir dinheiro emprestado quando ficar quebrado. Porque são processos inconscientes, escondidos. Entenda que o seu cérebro, ele não consegue diferenciar entre aquilo que é real e imaginário. É por isso que você tem que convencer a sua mente que é possível, porque você é um espírito, você possui uma alma e você habita no corpo. Então a sua mente, ela precisa ser convencida. Seu cérebro, ele te recompensa. À medida que você tem ideias brilhantes, pensamentos brilhantes, existe aquilo que a neurociência chama de neuroplasticidade. Seu cérebro não é um músculo, mas ele se contrai, ou ele se atrofia. À medida que você pensa, se você tem, por exemplo, pensamentos de ira, de amargura, de ódio, de inveja, você se intoxica, porque venenos são liberados dentro de você. Se você começa a idealizar quadros ruins, você entra em depressão justamente por causa desses processos químicos que acontecem dentro de você, onde as suas sinapses, que são aqueles caminhos onde se trafegam os neurônios, eles se travam e você fica travado, impossibilitado de transcender, de sonhar, de acreditar, de ir além nas suas perspectivas, nos seus sonhos, nas suas imaginações. E se você começa a ter essas ideias ruins, você se intoxica. Mas se você tem ideias positivas e consegue preencher entre início, meio e fim uma história com histórias felizes, com um legado positivo, o seu cérebro te recompensa com uma dose de dopamina. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. O Elion Pova, que é presidente da Associação de Medicina Molecular do Brasil, disse que o segundo cérebro do corpo humano é o intestino. Por isso que quando seu intestino está mal, o seu corpo está mal, porque no intestino fluem rios de água viva. É a serotonina, ela é produzida dentro do intestino. Então, quando você consegue ter uma vida equilibrada e saudável, normalmente seu intestino está produzindo essa serotonina, essa alegria, ele te recompensa. Você está sendo recompensado bioquimicamente o tempo todo pelos pensamentos que passam na sua mente. Então, os pensamentos que passam na sua mente são muito importantes. O tempo todo você está sendo bombardeado por ideias. E eu vim aqui, lá de Brasília, para lhe dizer que muitos pensamentos que você está tendo não são seus. Eu acho que eu vou repetir para o lado de cá. Muitos pensamentos que você está tendo não são seus. Não pertence a você. A palavra demônio, quer dizer seres de informação. A palavra malak, ou ângelos, anjo, quer dizer mensageiro. No mundo espiritual você está sendo inspirado. A palavra inspiração significa sopro. Você está sendo comunicado. Existem mensagens sendo introjetadas o tempo todo na sua mente, ideias, pensamentos que podem ser tentações ou inspirações, que podem ser sonhos ou podem ser pesadelos. Eu assisti um filme anos atrás chamado Inception, com Leonardo DiCaprio, de Christian Nolan, onde havia uma possibilidade deles invadirem os sonhos, ladrões de mensagens, ladrões de conteúdos, ladrões de informações, invadiam os sonhos das pessoas enquanto elas dormiam. E numa dessas invasões eles conseguiram fazer uma inserção, eles estavam tentando fazer uma inserção no sonho de alguém. Amigo, isso acontece todos os dias. Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por vezes você está dormindo e você está sendo inserido, informações estão sendo inseridas na sua mente. E às vezes você sonha, e o que você está sonhando por vezes é a reconstrução, o reagrupamento de informações no scan disk da sua alma. Você está organizando tudo e de vez em quando um monstro submerso de situações não resolvidas na sua vida acorda. E aí perturba você, porque os inimigos que você não perdoa, eles perturbam o seu sono, dormem com você todo dia. Então situações não resolvidas começam a emergir e vir para fora e se manifestar e perturbar você, e por vezes você está reconstruindo o seu dia e as informações que ficaram perdidas no caminho.
Isso por vezes são sonhos, e não revelações ou visões como alguns querem acreditar, mas existem sonhos divinos e revelações divinas, e existem incepções, influências, informações malignas que são também transmitidas durante o sono. A palavra psique tem uma raiz que significa posto como concreto. Você precisa, para às vezes, mudar o sistema de crença de alguém de uma marreta. Porque mudar a cabeça das pessoas não é um processo fácil de se fazer. Principalmente quando agora eu entro no meu tema relacionado à riqueza, dinheiro. Porque nós crescemos numa sociedade que aderiu a uma visão pagã de mundo. Eu me lembro que o Carlito me deu um artigo uma vez da revista Veja, de um rabino chamado Jonathan Starks. Ele é o principal rabino da Inglaterra, em Londres, na Europa hoje. E ele diz que a civilização ocidental é um encontro de duas cidades, Atenas e Jerusalém, que forma a cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo. A Bíblia diz em Zacarias que haverá guerra entre os filhos da Grécia e os filhos de Sião. Duas cosmovisões, duas maneiras de enxergar o mundo. Para os gregos, eles são fatalistas. Você é determinista, o futuro não pode ser mudado, ele é cíclico. A moira é o oráculo, e o oráculo determina o que vai acontecer e você não pode mudar. Daí você assiste aquele filme do futuro em que você tenta mudar o futuro, mas o futuro é cíclico, você sempre volta ao mesmo ponto e nunca consegue mudar. Aquilo não é cristão, aquilo é pagão. Você pode mudar o seu destino, você pode mudar o seu futuro, você tem o poder nas mãos de construir a sua história. Deus propõe a você a vida, a morte, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. Faça a sua escolha. Você pode escolher ser rico ou você pode escolher ser pobre. Você pode escolher ser produtivo e produção. Pobreza, na verdade, não significa não possuir, pobreza significa não produzir. É quando você é incapaz de multiplicar aquilo que lhe foi dado, aquilo que lhe foi transmitido, porque tudo que Deus já precisa, para multiplicar e para construir o seu futuro, já está nas suas mãos. Você já tem a semente do seu futuro. Eu gosto tanto disso. A Bíblia fala, uma mulher chega para o profeta e diz: olha, eu estou endividada, meu marido morreu, só deixou dívida, estão levando meus filhos. Então, o que eu vou fazer, profeta? O profeta então faz um cheque e paga a dívida dela. Não, ele diz para ela: o que você tem em casa? Porque o que você tem em casa é o suficiente para criar o seu futuro. O que você tem em casa? Ela diz: eu tenho uma vasilha de óleo. Então explore os seus relacionamentos. Você precisa de conexões, de portas abertas. Você precisa se relacionar bem com pessoas. Então vai até as casas das vizinhas, pegue as vasilhas vazias e monte uma linha de produção. Feche a porta, porque a unção só cresce com porta fechada. E derrame o óleo, porque vai faltar vasilha e vai sobrar óleo. Deus não tem problema com óleo, Deus tem problema com vasilhas, Deus tem problema com lugares. Olha, vocês encheram esse lugar, já está cheio novo, e prepare, vocês vão ter que conseguir outro espaço, porque o que Deus vai derramar não cabe em lugar físico. Eu gosto tanto disso, porque a Bíblia diz: o meu cálice transborda. Você sabe como é que o texto termina? O texto termina com a mulher dizendo para o profeta. Ela não foi para o Caribe, não foi para o Havaí, não foi para Bahamas gastar o dinheiro. Ela procurou o profeta e diz: agora o que eu faço? Vende o óleo, paga as tuas dívidas e viva do resto. A parte que eu mais gosto é a final. Viva do resto. Deus não fez um milagre suficiente, Deus fez um milagre mais que suficiente. Deus não fez um milagre bastante, Deus fez um milagre mais do que bastante. Porque Deus não é o Deus do bastante, é um Deus mais que bastante. Deus não é aquele que enche o seu cálice, Deus é aquele que faz transbordar o teu cálice. As eiras se encherão do trigo, os lagares transbordarão do mosto, do azeite e do vinho, e restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. É a história da mulher que ofereceu o lanche para o profeta, e ali a farinha e o óleo, e aquela oferta dela se tornou a provisão dela de uma estação inteira até que choveu. É a história dos 5 pães e 2 peixes que alimentaram 5.000 homens. Vamos dizer que cada homem tinha uma esposa e um filho, pelo menos 15.000 pessoas, e a Bíblia diz que depois que eles comeram, eles estavam fartos. Mas no evangelho gnóstico, platônico, determinista, grego, helênico, não existe espaço para esse negócio de fartura.
só existe espaço para lugar de miséria, porque existem votos de miséria, já que a terra a matéria é ruim. Então toda pessoa que é rica deve ser inimiga de Deus, mas Abraão era rico e era amigo de Deus. E Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes por um. Você acredita no rendimento de 100 por um em um ano? Quantos empresários nós temos aqui hoje? E Jacó prosperou, exceto que eles tiveram seu tempo de deserto. E deserto é o tempo que Deus prova as suas motivações, treina os seus sentidos, Ele prova as suas razões. Muitas pessoas aqui estão sendo testadas, porque Deus está procurando pessoas que consigam suportar o peso da sua bênção. Será que Deus vai encontrar alguém aqui hoje? Será que Deus vai encontrar alguém que vai carregar o peso da sua bênção? No gnosticismo, que demonizava a matéria, daí surgem votos de pobreza, surgem os dominicanos, os franciscanos, os jesuítas, etc., todas essas ordens de votos de pobreza, com essa ideia platônica, essa ideia do mito da caverna de Platão, dos reais, dos universais, toda essa mistura de filosofias, que veio também se aderir ao budismo, no neoplatonismo. O que nós vemos é que a matéria se tornou algo ruim, então o casamento se tornou algo ruim. Então surgiram os votos de celibatário. Você conhece a história do sujeito? Posso contar? É só uma brincadeira, não se ofenda. Diz que o sujeito estava num trem, era um pastor e um sacerdote, um padre. Eles estavam ali, é só uma brincadeira. E de repente o padre puxou um cachimbo, um charuto, ofereceu para o pastor, e o pastor disse: não fumo. E eles continuaram a conversar, e o padre disse: não sabe o que está perdendo, é cubano. De repente ele puxou uma garrafinha de uísque, bebeu um pouquinho, ofereceu para o pastor disse: não bebo. Não sabe o que está perdendo. Aí então os dois saíram do trem, se separaram, um foi para um lado, foi para o outro. Então o pastor não perdeu a oportunidade, disse: seu padre, dê um abraço na sua mulher. O padre disse: não tenho mulher. Não sabe o que está perdendo. Eu falei que era uma piada. Surgem os votos celibato. Surgem os monges, porque a vida como monge é superior à vida em comunidade. A vida com votos de pobreza é superior à vida de riqueza. Isso não é cristão, isso é pagão. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 17, Deus diz: eu é quem te dou capacidade, lembrarás do Senhor que te dá força, te dá habilidade para produzir riquezas. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: Deus te dá habilidade para produzir riquezas. Agora, mexer no sistema de crença das pessoas não é fácil. Nós somos chamados para discipular as nações. Pastor Carlito disse que nós precisamos de muito dinheiro. Ele falou: nós precisamos de dinheiro. Eu falei: de muito. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de muito dinheiro, para chegar lá na Rede Globo e falar: quanto que é? Nós precisamos de muito para pregar o evangelho, para discipular. Jesus disse: ide discipular as nações. Quantos querem discipular as nações? Mas nós abdicamos do mundo, nós construímos um muro entre a igreja e a sociedade. Nós já estamos com as marretas derrubando esse muro, porque a igreja não tem porta, não tem paredes, a igreja só tem coluna. Nós, por exemplo, acreditamos no sacerdócio do mercado. Vocês que são líderes de mercado, empresários, nós empoderamos, nós aprendemos a colocar as mãos sobre as pessoas e dizer: vai ao mundo e conquista as riquezas, os tesouros. A presidente da Câmara Legislativa é lá da igreja, então ela foi enviada por nós para ser uma política. A presidente da Associação das Escolas Particulares do Brasil é lá da igreja, então nós colocamos as mãos sobre ela e empoderamos ela. Tem um jogador de futebol agora que foi convocado para a seleção brasileira olímpica, então nós colocamos as mãos sobre ele e abençoamos a vida dele. Pastor, Brasília tem futebol? Tem não, mas ele joga fora. Então nós costumamos empoderar pessoas, dizendo: olha, vocês foram chamados, vocacionados para serem líderes no mercado, na sua área.
ser a igreja fora dos portões, ser luz, o candeeiro aceso sobre o velador, a cidade iluminada na colina, sobre o monte. Jesus falou: discipule as nações, e nações é etnia, que pode ser um estado, um grupo ocupacional, um bairro, uma cidade, uma nação. Etnia significa um grupo de pessoas que se encontram conectadas em qualquer unidade social. Somos chamados para transformações mais que individuais, mas também corporativas. Deus está preparando agora pessoas com embriões de libertadores, como embriões de libertadores de nações. Eu gosto disso. Nós somos chamados para discipular e ensinar e batizar as nações. Eu vou em livrarias e fico em crise. Eu falo: a Stephanie Meyer vendeu esse lixo do Crepúsculo, mais de 100 milhões de cópias, e eu não vendi até hoje 50 mil cópias de um livro. E eu fico envenenado, minhas sinapses começam a se fechar, e eu fico travado, até que eu começo a orar e tudo volta ao normal. Como vende um lixo, produz um filme de vampiro, e vampiro começou a visitar as adolescentes, para elas ficarem impregnadas, porque aquela ideia de vampiro. E aí vem o Harry Potter, Bim, Salabim, Abacadabra, magia, feitiçaria, fenômeno, vassoura. Aí as crianças, fenômeno, nos Estados Unidos pior do que aqui. Você ia para o cinema, estava lá aquele tanto de jovem vestido de preto. Amigo, nós somos o epicentro da criatividade. Nós temos a mente de Cristo, nós temos os pensamentos de Deus. Nós temos que criar as melhores novelas, nós temos que criar os melhores filmes, nós temos que criar as melhores peças teatrais. Nós temos que invadir a cultura do mundo, transformar o mundo pela renovação das nossas mentes. Nós fomos chamados para discipular as nações. E o quanto custa esse sonho? Eu cheguei esses dias, assim, os pastores alguém falou de uma cifra. Eu falei: rapaz, essa cifra eu gasto em 2 dias, porque o meu sonho é muito mais caro, muito maior. Porque tem gente que pensa: não, tanto é suficiente. Não é suficiente. Nós queremos construir cidades, nós queremos construir cidades onde o reino de Deus seja a base central, e os valores do reino de Deus sejam a base central desses valores. Agora, o grande entrave para os objetivos do reino de Deus está na assimilação do povo de Deus a um espírito de pobreza. Diga comigo: espírito de pobreza. E o gnosticismo foi o grande inimigo da fé cristã no primeiro século, e o grande inimigo do século 21 ainda. É por isso que João, quando escreve a sua carta, ele diz: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram, o verbo de Deus. Porque eles diziam que Deus não podia ser feito carne, porque a carne, a matéria é maligna. Então João repete insistentemente: todo aquele que negar que Jesus Cristo vem em carne é o espírito do anticristo. Você percebeu por que ele está falando isso agora? Porque na visão deles a matéria é má, mas Deus viu o mundo e tudo que ele fez é muito bom. Mas a criação caiu. A ardente expectativa da criação geme e suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus, na expectativa de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando nos meus primeiros meses, anos de fé, eu jejuava feito um suicida. Eu fui parar no hospital de tanto jejuar. Tem fotos minhas que não podem cair nas mãos dos inimigos. Meu olho era aqui atrás, de tão fundo. Eu tinha 58 quilos, hoje eu tenho 86. Minha esposa fala: você melhorou, hein? Eu falei: você é uma mulher de fé. Meu paletó listrado tinha uma listra só. E eu jejuava feito um suicida. E eu comecei a ler literaturas que criticavam a prosperidade, a riqueza, e sem uma identidade formada, sem ainda uma profundidade bíblica. Eu resolvi comprar uma Bíblia nova e ler a Bíblia para saber se eu deveria ser um mendigo e ter um voto de pobreza e ser um miserável a vida toda. E eu estava disposto a fazer isso. Eu até procurei meu pastor e disse: me manda lá para os ribeirinhos do Amazonas. Eu acho lindo o trabalho que todo mundo faz, mas cada um tem o seu chamado e a sua vocação. E eu queria ir e ele não me enviou. Eu estava disposto a viver a vida que Deus tinha para mim. E comecei a ler a Bíblia. E logo vi que Deus colocou o homem no Éden, o deleite, o jardim das delícias. Mas o homem pecou e ele foi expulso do jardim. É verdade. E aí vem Abraão, era rico, Isaac era rico, Jacó foi rico.
E aí vem Moisés, e aí eles saquearam o Egito. Existem várias transferências de riqueza na Bíblia. Eu vou profetizar para vocês aqui na igreja da cidade. Quantos querem receber uma palavra profética? Uma grande transferência de riquezas está chegando até vocês. Diz que uma grande organização cristã agora no mundo recebeu 500 milhões de dólares de oferta. Nós vamos mudar de cifra. Você pensa que um zero não faz nenhum significado? Se ele for ao lado direito do seu contra-cheque, faz. Quantos querem só um zero? Não, eu não quero só um zero, eu quero uns 4 zeros. Tem gente ali falando mais. Quantos estão se preparando para um mais? Se você não quiser, fala para o seu irmão, se você não quiser, eu fico com a tua parte. Na verdade, muito daquilo que a gente chama de humildade é pura soberba. Porque a humildade só pode ser testada no sucesso. Aquele fulano tão humilde. Não, você não sabe se ele é humilde. O dia que ele for grande, o dia que ele for rico, o dia que ele for poderoso, o dia que ele tiver sucesso, a gente vai saber se ele é humilde ou não. Dá um sorriso para o seu irmão que está tenso agora aqui. Ninguém sabe se alguém é humilde até que essa pessoa tenha alguma coisa para provar que é humilde. Mas o inimigo tem usado o gnosticismo ainda como a principal arma contra a fé cristã, mesmo depois de 2000 anos. E a influência dos montes da cultura é gerada do topo para a base, não da base para cima. Ao contrário da missão da teologia da missão integral. Nós não mudamos o mundo alimentando os pobres. Nós devemos alimentar os pobres, devemos, sempre. Mas nós devemos erradicar a pobreza para sempre. Nós podemos ser a geração que vai acabar com a pobreza no Brasil. Nós não devemos somente dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar enquanto damos o peixe. Porque a atual política incentiva a preguiça, incentiva a miséria. O reino de Deus tem dispositivos para recompensar as pessoas que produzem. Quando um empresário começa a crescer, você não pode taxar ele, puni-lo porque ele está ganhando dinheiro. Vamos colocar mais imposto sobre o sujeito porque ele é um burguês. Está ganhando dinheiro, então vamos penalizá-lo. País nenhum do mundo vai crescer com essa visão de punir alguém que está ganhando dinheiro, porque ele está oferecendo empregos, ele está abrindo postos de trabalho, e ele está abençoando a cidade. Então nós devemos criar políticas que possam abençoar essas empresas. Por que a gente tem uma estrutura tão punitiva, uma visão tão punitiva de mundo? Nós multamos, colocamos esses pardais, virou uma indústria de multa. E nós gostamos de punir, mas por que o sujeito ficou um ano sem uma multa na carteira, uma multa no carro, e por que ao invés de punir alguém diz assim, vamos dar 30% de desconto para esse sujeito, porque ele não teve nenhuma multa nesse carro esse ano, no IPVA? Quantos pagaram 30% de desconto aqui no IPVA? É por isso que vocês têm que parar de votar em algumas pessoas que vocês votam. Dá um sorriso assim, amarelo para o seu irmão. Amigo, enquanto os roteiristas de novela forem possessos, endemoniados, nós vamos ter novelas possessas e endemoniadas. Enquanto as redações de jornais estão cheias de pessoas marxistas culturais, nós vamos ter uma agenda marxista cultural na mídia, na arte e no entretenimento no Brasil. Não dá para mudar a sociedade embaixo, nós temos que mudar nos meios, onde a riqueza é produzida, onde o pensamento, as opiniões são formadas. Nós precisamos de escritores best-sellers, nós precisamos de âncoras de jornais, nós precisamos de empresários que vão ganhar muito dinheiro, que vão saquear a riqueza. Três transferências de riqueza na Bíblia, rápida. Olha isso aqui que diz a Bíblia: eles saíram do Egito e saquearam a riqueza do Egito. A Bíblia diz que eles levaram o ouro do Egito. Tem um texto na Bíblia que fala que Faraó caiu a ficha, e por isso ele perseguiu o povo e foi atrás do povo, porque ele viu que o Egito tinha sido saqueado das suas riquezas. Uma transferência de riqueza. Agora, riqueza sem propósito se torna um bezerro de ouro. A riqueza que eles tiraram do Egito era para construir o tabernáculo,
e não para construir um bezerro de ouro. Quando você não tem propósito para o seu dinheiro, tudo que você tem é dinheiro e nada mais. Você é um pobre miserável com dinheiro. Jacó trabalha 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. Depois de 14 anos na empresa, ele tem uma fila de 11 meninos. E mais nada. Quantos aqui se identificam com essa visão aqui? A Bíblia diz que em 6 anos ele saiu daquela terra mais rico do que o patrão. Amigo, eu quero profetizar 6 anos, um ciclo, onde você vai ficar mais rico, mais próspero e mais bem sucedido do que a sua concorrência. Na verdade, você não precisa de 6 anos para acontecer isso. Pode acontecer em 6 meses, nesse segundo semestre que começou essa semana. Me ajuda aí, faz alguma coisa, se manifesta, sobe em cima da cadeira, planta a bananeira, dá o brado de vitória. Se é tua, sai que é tua, Tafarel. Tafarel está aposentado. E não fala de futebol, pastor, mais. Lidar com o espírito de pobreza envolve mais do que confronto no âmbito individual, mas no âmbito corporativo. Nós temos que mudar a cabeça das pessoas, e mudar a cabeça das pessoas não é fácil. Nós devíamos ter uma disciplina nas universidades sobre riqueza, administração de recursos, liderança. Nós ainda temos o sistema grego, que coloca as pessoas dentro da caixinha, coloca pessoas dentro da caixa. Você aprende tanta coisa que nunca vai aproveitar em nada para a vida. Na Alemanha, eu estava lá na Alemanha, quando a criança já atinge 10 anos, ele já sabe para onde que vai direcionar a educação dessa criança, porque ela já mostrou apetites, habilidades, dons especiais em alguma determinada área. Então a gente já sabe para onde a gente vai destinar a sua chamada, a sua vocação, o seu propósito. É a mudança de modelo educacional, de um modelo educacional que enquadra a gente, encaixota a gente dentro de conceito de formas, de molduras. Aí fica o sujeito encaixotado, tipo Nicodemos. Nicodemos, influenciado pela escola helenística grega, Jesus diz para ele logo de cara, porque Jesus vai ao ponto, Jesus é extremamente prático, ele não enrola, ele vai direto ao ponto. Importa nascer de novo. Mas eu nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe, olha a cabeça dele. Ele pensa em caixa, ele pensa em formato, ele pensa newtonianamente, ele pensa na física exata, na matemática, na geometria. Ele não consegue transcender. Jesus ensina o seguinte: tudo é possível ao que crê. Se você disser para aquele monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no teu coração, assim se fará. E se você seguir, ele ficar na frente, pode deixar que ele vai te dar licença para passar, porque você sabe para onde você está indo. Amém ou não? Alguém disse que as mudanças permanentes na história são causadas por 3 coisas: violência, conhecimento e riqueza. Eu não falei a terceira transferência de riqueza. Eu nem falei o resto da minha história. A terceira transferência de riqueza. E tem muitas outras, mas eu vou contar só essas 3. Está lá 4 leprosos, não sabe o que tem que fazer, não sabe mais o que fazer, estão perdidos, estão arrebentados, não tem mais o que comer, a cidade está cercada, e eles dizem: de noite vamos dar no arraial dos Sírios, se perecer, pereçamos. Se perecer, perecemos. E aí de noite, no mesmo horário, no mesmo momento, quando aqueles leprosos saem, ouve-se no arraial dos Sírios o tropel de carros, de carruagens, de cavalos, de exércitos vindo. Quando o fraco se levanta com Deus, o inimigo vai ouvir um exército chegando. Na mesma hora, simultaneamente. E aí o que acontece? O profeta tinha dito que um dia depois, amanhã, a essas horas, haverá riqueza, prosperidade. E o capitão diz: não vai ter possibilidade, nem se os céus fossem abertos, se fizesse chover do céu, isso não ia acontecer. E o profeta diz para o capitão: você vai ver isso acontecer, mas você não vai desfrutar disso. Diga, essa palavra não é para você, irmão. Um dia depois tudo estará mudado. Amigo, em uma semana, tudo que Deus precisa para mudar a sua vida é um instante. Tudo que Deus precisa para mudar a sua vida é vamos lá?
quando aqueles pensamentos que não são seus invadirem a sua mente, ei, você sabe que tem pensamentos que estão na sua cabeça que não são seus? Agora você sabe, quantos sabem disso? O que você vai fazer? Vamos lá? Isso é uma mensagem para o inimigo. Tudo o que Deus precisa para mudar a minha história é num instante. Diga para o seu irmão, amanhã é essas horas. Diga o mês que vem a essas horas. Diga o ano que vem a essas horas. E eu li a Bíblia toda. E eu fui descobrir uma nação. Israel, ele tinha uma lógica. Haviam 6 festas e um jejum. 6 festas por onde se andavam, a vida da nação corria. 6 celebrações e um jejum. Porque eles viviam em festas. Israel ama festas. Porque Deus também ama festas. Você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus público? Que a gente tem conhecimento? Foi o quê? Eu acho que foi curar um leproso. Foi não? Eu acho então que foi ressuscitar um morto. Eu acho que foi alimentar uma multidão faminta. Eu acho que Jesus estava num lugar muito triste e ele estava muito angustiado. Não, o primeiro milagre de Jesus público foi numa festa. A mente religiosa fala assim: o que Jesus estava fazendo numa festa quando tinha tanta gente sofrendo? Mas Deus se importa com o vinho de uma festa de casamento se acabar. Deus se importa, irmão. Se a alegria no teu casamento acabou, Deus se importa. E Deus se importa tanto que Ele fez uma provisão abundante, extraordinária, para uma medida, para uma situação que não parecia extremada. 2 ou 3 metretas, 6 talhas, 500 litros de vinho. Calcule isso, o vinho mais caro que você puder pensar. Eu não bebo vinho, então não sei. Não é uma crítica a quem bebe, sim, se você bebe, né? Bom, beba disso para você não se embriagar. Mas isso aí depois do Carlito falar para vocês, isso é um assunto dele com vocês. Mas 500 litros de vinho, do vinho mais caro que você puder imaginar, que ninguém jamais bebeu nessa terra. Quanto custa? E mais, sabe, todos aqueles convidados que estavam ali, destinados a ficar frustrados, o casamento frustrado, eles beberam da alegria daquele casal. Porque quando Deus te abençoa, Ele abençoa todos à sua volta. E eu vou falar uma palavra profética aqui hoje, você quer receber? Deus vai te abençoar de maneira exponencial, para que o seu cálice transborde e possa encher outros cálices ao seu redor. A alegria da sua vida vai ser a alegria de todos à sua volta. Me ajuda aí, você pode fazer melhor. Deus abençoa um casamento, e um casamento se torna uma profecia de felicidade para a vida dos outros. Seu casamento é uma profecia de felicidade para a vida de todos ao seu redor. Vão olhar assim e falar: nossa, eu quero disso. É só estar perto. Eu aprendi que quem está perto recebe. Quem está alinhado com a visão de um homem de Deus, um profeta de Deus, recebe só de estar perto, só de estar próximo. Diga comigo: eu estou nos negócios do reino do meu Pai. Diga: eu estou nos negócios da família do meu Pai. Diga: meu propósito é levar seu governo onde eu for. Então, amigo, eu quero lhe dizer que Deus vai lhe dar parceiros, sócios, investidores com expertise de mercado. Agora, se você transigir, Deus vai levar você adiante. Quando você se alinhar
o seu coração com o dele, porque concessões ilegítimas sempre acabam em desastre. Se você está no negócio de Deus, negocie segundo Deus. Não dá para fazer negócios no reino de Deus com os valores do outro reino, da concorrência. Quantos me entendem aqui hoje? Então eu li a Bíblia e descobri na Bíblia que não existem votos de pobreza. E eu marquei a Bíblia e descobri que Deus não tinha uma chamada para eu viver na miséria. Eu descobri a Bíblia como um livro de um pai escrito para os seus filhos, um romance, uma história de amor. Quantos aqui queriam ver seus filhos dependendo da assistência social do governo, pegando Bolsa Família? Quantos aqui queriam seus filhos doentes, enfermos O Deus dessa teologia é maluco. Quantos aqui são filhos? Quantos são filhos de Deus? Então diga para o seu irmão: eu tenho boas notícias para te dar. Há uma conspiração em seu favor. Diga: Deus está conspirando para o seu bem. Diga: você vai financiar a maior colheita de almas da história. Diga: você vai fazer parte da geração que vai erradicar a pobreza sistêmica. Laura Nash, da Harvard Business School, e Scott McLennan, da Universidade de Stanford, escreveram um livro chamado Igreja no Domingo, Trabalho na Segunda-feira. Eles descobriram um vácuo cultural como se fossem mundos diferentes. Eles disseram que era preciso linkar o mundo lá fora com o mundo aqui dentro. Porque o mundo dos negócios, da educação, da mídia, das artes, do entretenimento ficou separado através de um muro que nós construímos entre nós e eles. E o cristianismo então deveria sair do seu cativeiro cultural para ser novamente relevante na sociedade, conquistando 7 modeladores culturais, que seriam as 7 áreas, ou 7 campos de missões, os 7 mercados de domínio, as 7 zonas de ocupação: família, religião, educação, governo, mídia, artes, economia e negócios. Daí vem esses sacerdotes de mercado que influenciariam a sociedade. No meio dessa crise, tem empresário me mandando mensagem dizendo: eu fechei um negócio essa semana de 5 milhões de reais. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém: a empresa do meu marido cresceu 40% só esse mês. E eu ganhei um aumento hoje de 30% de salário no meio dessa crise. No meio dessa crise, lá na igreja, a gente construiu um campus para crianças, um CN Kids, com cerca de 3 mil metros de área para escritórios e CN Kids, com restaurante, com lanchonete, com escola de música, com o espaço epicentro, com vários auditórios e escola. Porque é na crise. Eu estava ouvindo o Ricardo Henrique Amorim esses dias. Ele disse que com essa demanda por alimento que o mundo está sendo exigido pela China e pela Índia agora, que milhares de pessoas estão saindo do campo para a cidade, e o Brasil com cerca de 35% das terras cultiváveis do mundo, o agronegócio brasileiro é o futuro. As oportunidades para o Brasil são imensas. Nós temos a chance, riqueza. Esse momento de crise é o melhor momento para prosperar. Foi a Ana Luísa McLaren que fez um site nesse momento de crise para vender roupa usada na internet, e vendeu 1.500.000 peças de roupa usada na internet. Foi um sujeito que inventou um aplicativo de alugar o seu carro durante o momento em que você não estava usando pessoalmente para poder transportar passageiros, e criou esse aplicativo chamado Uber, que está dando a maior confusão em todo lugar, não sei se aqui também, que hoje vale bilhões e bilhões de dólares. Tem um outro aplicativo que o sujeito criou, que vale 10 bilhões de dólares hoje. Olha o que ele fez. Você está na sua casa e você vai passar uma semana fora da sua casa, então você pode entrar nesse aplicativo, oferecer sua casa, para que alguém que está na cidade possa alugar sua casa nesse período que você está fora, e assim você receba alguém na sua casa durante o período que você está fora, 30 dias, 7 dias, 2 dias, 5 dias.
Hoje o aplicativo desse sujeito no meio da crise vale 10 bilhões de dólares. Quantos gostam de bilhões de dólares? Quantos gostam de 5 zeros a mais do lado direito? Diga para o seu irmão, eu profetizo muitos zeros do lado direito na sua vida. Nós precisamos quebrar a parede entre igreja e sociedade. Você está me entendendo? A igreja da cidade não tem parede, ela só tem coluna, porque ela está em todos os setores onde vocês estão. Onde você estiver é a chama que está acesa. Onde você estiver é o cidadão do reino que está presente. Onde você estiver é a luz, é o sal da terra que está se manifestando. Igreja é isso. É preciso quebrar a parede entre o sagrado e o secular, entre a matéria e o espírito, entre o céu e a terra. É o tema da nossa conferência. Parou-se a fusão de dois mundos. Diga para o seu irmão, você não precisa morrer para ir para o céu. Diga, o céu pode vir à terra. Quantos querem dizer, vem o teu reino? Essa é a natureza de Deus, é o Shaddai. Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ei, o dinheiro não é do diabo. A riqueza não pertence ao inimigo. Dar-te-ei as riquezas e cobertas os tesouros escondidos. Eu ungi o meu servo Ciro, diante dele nenhuma porta ficará fechada. Põe a mão no ombro do seu irmão, diga para ele, a unção está sobre você, e diante de você nenhuma porta ficará fechada. Não, vira para o outro lado, então diga para o irmão do outro lado, diga, a unção está sobre você, e diante de você nenhuma porta ficará fechada. Diga, nenhuma porta ficará fechada. Diga, nenhuma porta ficará fechada. Nenhuma porta ficará fechada. Pergunta, eu vou desmontar agora, vou entrar de sola. Pergunta, o que Jesus fez diante da falta? Quando Jesus encontrou a falta, ele diz, que espiritual. Nossa, que humildade, gente. Olha só, que maravilha, faltou agora comida, não tem comida para a multidão. Aí chega Filipe e diz, Jesus primeiro diz assim, alimenta eles. Aí Filipe, que piada legal, Jesus não para de contar piada. A gente pensa que Jesus era um cara triste, introspectivo, que ficava de mau humor o tempo todo. As crianças gostam de ficar do lado de gente assim? As crianças amavam estar perto de Jesus. O profeta diz num salmo messiânico, porque odiaste a iniquidade, amaste a justiça, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Jesus era o mais feliz da festa. A Bíblia diz que ele exultava. A palavra exultar era uma verdadeira alegria. João o Batista ficou cheio do Espírito Santo, feliz, sorrindo, alegre, quando Jesus entrou na sala, no útero da sua mãe. A Bíblia diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas onde eu estava, eu perdi o fio da meada. O que Jesus fez diante da falta? Aí chega Filipe e diz, mas nem 200 denários dariam para comprar tanto pão para tanta gente. Já viu gente que vai falar de alguma coisa de dinheiro e imposta a voz? É caro. Eu aprendi a não dizer que nada é caro. Eu digo, não é minha prioridade agora. Aí chega outra escola, duas escolas, Tiago, Filipe, a escola né, helênica, quadrada, física, e a escola metafísica do André. Ele diz assim, tem 5 pães e 2 peixes. Uma ideia boba, ideia tola. Não sei nem se eu levo esse menino lá para Jesus, acho que eu vou tomar uma bronca. Mas tem aí 5 pães e 2 peixes. É tipo assim, uma ideia boba, vou tirar a igreja de lá do centro da cidade, vou trazer para uma colina, longe de todo mundo. Olha o que vira.
Ideias bobas mudam o mundo. Ideias bobas mudam o mundo. É o Bill Gates que tranca sua faculdade. Ele estava à frente do seu tempo. Quando o futuro quer se manifestar, ele está procurando uma mente. Quando o futuro quer se manifestar, ele está procurando uma pessoa. Harvard não estava à frente de Bill Gates. Bill Gates estava à frente de Harvard. Então ele tranca o curso, vai para a garagem da sua casa e monta uma estrutura tecnológica de informação que muda o mundo. O Steve Jobs dizia: eu não quero saber o que as pessoas querem, elas não sabem o que elas querem, até que elas vejam o que querem. O Larry Ellison, da Oracle, ele falava-se que ele conseguia ver o futuro em 5 anos, a projeção, a curva do futuro em 5 anos. Jesus falou para os discípulos: o Espírito Santo ensinará a você todas as verdades, ele lhes mostrará o futuro. Onde nós estávamos, eu acho que a gente estava dormindo, quando esse pessoal estava recebendo toda essa revelação. Quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa. E se essa pessoa, ele vai até outra pessoa. É o que eu chamo do poder do agora. Quando o futuro quer se manifestar, ele irá se manifestar. Ele vai achar alguém para se manifestar. Quantos querem dizer: eu sou esse futuro? A propósito, contava uma piada do Larry Ellison na Oracle. Dizia assim: qual é a diferença entre Larry Ellison e Deus? Os executivos da Oracle diziam: qual a diferença entre Larry Ellison e Deus? Aí os executivos maldosos diziam: Deus não pensa ser Larry Ellison. Delay. Tem gente que vai chegar em casa, Carlito, assim, 00:30. Que ela foi boa. Tem gente que tem atraso na informação. O que Jesus fez quando encontrou a falta? Ele encontrou a falta. Ele encontrou água e transformou em vinho. Ele encontrou redes de pescar vazias, barcos vazios. O que ele fez? Vai-te ao largo, vai mais fundo. Você pode ter pescado a noite toda, você pode ter investido, não tido resultado, mas eu quero te dizer hoje assim, profeticamente, o meu espírito está muito forte. Esse segundo semestre, seus negócios vão arrebentar. Marca isso, escreve isso. Esse segundo semestre, o futuro vai chegar na tua empresa. Se você acredita, se manifesta, irmão. Se você acredita, dá glória a Deus. Se essa é para você, toma posse. Vai chegar uma inserção na sua mente, uma ideia. Porque nos últimos dias eu darei visões. Jesus nunca se escandalizou com a abundância. Nunca. Eu viajo o mundo inteiro, eu vejo riqueza em todo lugar. O Iker, nesse livro, O Segredo da Mente Milionária, coloca tão bem isso. Jesus nunca se escandalizou com a abundância. Ele se escandalizava com a miséria. Eu até hoje me escandalizo com a miséria. Eu falo: não é possível viver num mundo tão rico com pessoas pobres. Nós vamos acabar com a pobreza. Mas tinha alguém na Bíblia que escandalizava com a abundância. O nome dele era Judas. Nossa, que desperdício. Falei que nem o Cláudio Duarte agora. Que desperdício. Podia pegar esse óleo, um ano inteiro de trabalho derramado sobre Jesus. Para que isso? E aí vem as Marias, vai com a outra. É mesmo. Aí Pedro, Judas está certo. Aí vem João, Ele não estava defendendo os pobres, ele estava defendendo a pobreza. Desconfie de qualquer pessoa que defenda a pobreza em nome dos pobres.
toda revolução feita em nome dos pobres, marxista, precisa dos pobres para se manter no poder. Mas a mentalidade de miséria criou doutrinas para consagrar a pobreza como se fosse o auge da iluminação espiritual. Mas Jesus demonstrou controle sobre o clima, o mar, sobre toda a criação. Ele queria um lugar para fazer uma reunião. Então ele disse assim, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, vai na cidade, e onde ele for, você vai atrás. Quando ele chegar naquele lugar, então vocês entrem, porque esse é o lugar onde vocês vão fazer a celebração desse domingo. Da Páscoa, na sexta, na verdade. Como é que ele quer um lugar para reunião e ele arruma um lugar para reunião do nada? Tem uma conspiração acontecendo. Então ele precisa de um Fusca novo para entrar. Na verdade era um Camaro amarelo. Aí então ele era um jumentinho, 0 quilômetro. Aí ele disse para os discípulos: olha, vocês vão até a cidade, vocês vão ver um jumentinho em tal lugar. Quando vocês chegarem ali, vocês desamarrem aquele jumentinho. E se alguém perguntar: por que você faz isso? Você diga: o mestre mandou isso, mandou fazer isso. Imagina, você vai na concessionária, entra dentro do carro, liga a chave. O que você está fazendo? O mestre mandou. Olha, irmão, isso é heresia, hein? Ele precisava de um jumento, ele tinha um jumento. Ele precisava de um lugar para fazer uma reunião, ele tinha. Os ventos e as tempestades lhe obedeciam. A matéria se transformava de água para vinho. Os pães e os peixes se multiplicavam. Ele tinha domínio sobre a criação. Jesus é a teologia perfeita. E ele disse: as obras que eu faço, vocês as farão, e ainda maiores também as farão. Meu modelo. Eu quero lhe dizer, a história de Jó é muito linda, e dizem que foi 9 meses que ele atravessou todo aquele deserto da vida dele, mas a teologia perfeita é Jesus. Se eu quero aprender a fazer algo, eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é o meu modelo. Eu sei que tem gente que fica possessa essa hora, quando a gente começa a falar essas coisas, porque essa é como uma marreta quebrando estruturas. Peixes, árvores, anjos o obedecem, demônios o temem, reis não podem controlá-lo. Jesus não era nem pobre nem impotente. Se ele precisou de dinheiro, os peixes traziam para ele. Quantos empresários aqui estão precisando de um dinheiro para pagar imposto? Como é que é o nome do rio aqui? Vai lá no Rio Paraíba, lança um anzol e vai sair lá uma nota de $100. Não, ele vai estar grudado lá com a maleta de dinheiro que o cara, o propineiro, passou lá e estava correndo da polícia, jogou lá dentro. O peixe foi lá, se agarrou nele. Você vai jogar e vai pescar aquele peixe. Mas vai entregar o dinheiro para quem? Imagina só como ele exercia controle sobre tudo. Se ele precisa alimentar a multidão, ele multiplica o almoço do menino. E o pior de tudo, ou melhor de tudo, é que o menino não estava na conta, porque menino nem mulher contava. Então Deus usou a pessoa que não estava na conta para fazer o milagre. Deus usa pessoas que não estavam na contagem. E tudo que ele faz é extravagante. Eu vou ter que terminar. Lá na igreja o pessoal faz assim: então vamos lá, eu vou terminar. Aí o tecladista sobe normalmente quando eu faço isso. Normalmente ele vem correndo. Amigo, vamos recorrer a uma coisa, só para encerrar o assunto. Observe a natureza de Deus. Se isso não prova, nada mais provará. Pegue um Hubble, examine o universo. Esse ser que nós chamamos de Pai criou os quasares, as supernovas, os buracos negros, a Via Láctea, o planeta Terra.
A natureza dele é extravagante. Veja, tanta gente diferente. Não tem uma cópia, não tem um clone, não tem ninguém igual, não existe uma Xerox. Todo mundo é especial, todo mundo é diferente. Olha os animais, as cores. Se Deus fosse mal-humorado, Ele fazia tudo cinza e quadrado, sem design, sem tom, sem sobretom, sem curvas. Que artista é esse por detrás dessa obra? Olhe para o orangotango e veja se ele não tem senso de humor. Olhe as luzes. Avança um pouco mais e vá ao microcosmos. Veja átomos, núcleos atômicos, nêutrons, prótons, elétrons. Uma cidade industrial dentro de uma estrutura atômica. Impossível tanta organização dentro de uma célula ser resultado de um acidente. Um átomo revela design inteligente. Laptops, quartops, fótons. Quem é esse por detrás disso tudo? É aquele que veio ao mundo, se fez carne. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o início, o fim, o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, El Elyon, El Olam, El Shaddai. Jesus, Deus bendito para todos sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Levante-se e dê a maior salva de palmas a Ele essa noite.